Quem nunca ouviu ou já se pegou dizendo a clássica frase "Quem sou eu? Sou apenas um aluno"? Humildade não é ser inferior e nem fingir ser inferior, é ter ciência do nível em que está. Depois que banalizaram o real conceito de humildade, muito espírita pensa que ser humilde significa não ser tão bom em algo. Quem é estudioso acaba sendo contaminado por essa ideia torta do movimento espírita, aí fica agindo com falsa modéstia para não machucar o ego dos outros. Ao que parece, para muitos espíritas, o bom palestrante não era nem para palestrar, porque quase sempre acham que ele está querendo se amostrar quando realmente é muito bom. Fora que de palestrante ele não pode nem mais ser chamado, tem que ser facilitador, para não envaidecer. E se tiver alguma outra palavra que aparente rebaixá-lo ainda mais, ele mesmo já vai estar querendo usar. Porque assim como boa parte dos espíritas, infelizmente muitos palestrantes também acham que ser humilde significa se diminuir, mostrar mediocridade. Isso é muito ridículo, pessoal, porque é falso. Se você é bom em algo e pretende usar isso para ajudar os outros, por que tem que fingir que isso não é nada demais quando é alguma coisa? Deixar de reconhecer isso não é humildade não. Essa falsa modéstia dos espíritas é terrível. Todos nós somos eternos alunos, mas para o movimento espírita, ninguém pode ter bagagem para ser professor. Porque ser professor é sinal de que você sabe mais do que o outro. E saber mais do que o outro significa ferir o ego de alguém. E se você faz isso, é vaidoso, arrogante. E tá errado tanto quem pensa assim, que não pode assumir a posição de professor, quanto do invejoso, que se incomoda com quem realmente merece assumir. A galera encasquetou com isso, em pensar que ser professor é sinal de vaidade, de baixa moral. Não confundamos a escolha da pessoa de não querer ser medíocre com ela não querer ser humilde. Ela de fato pode perder a simplicidade no meio do caminho, mas justificar a inveja dizendo que ela deixou de ser humilde só por ter ficado melhor do que nós em algo, ainda não deixa de ser inveja. Espíritas geralmente se incomodam com quem tem muito conhecimento para espalhar, e como desculpa para não ouvi-las, taxam a si mesmas e os seus iguais de humildes. Mas isso não é humildade, é o oposto. É impressionante como o espírita geralmente adora reprimir quem é esforçado. Essa história de que você não é melhor e nem pior do que ninguém vem do mesmo grupo dos que acham que humildade é o mesmo que mediocridade. Não deem ouvidos a essas pessoas, estão presas às tradições. Em outras palavras, se acomodaram. Optar por não crescer é mediocridade, não humildade. O espiritismo valoriza o progresso, então consequentemente não valoriza a mediocridade. Reencarnação não foi feita para ser desperdiçada. Nós espíritas devemos parar de sermos tão invejosos, porque sempre que alguém se torna bom no que faz, dizemos que ela perdeu a humildade. E muitas das vezes, nós é que somos os vaidosos no momento que nos escondemos atrás de uma crítica com a falsa intenção de querer ajudar. Pessoas com grandes potenciais são influenciadas por pessoas invejosas para serem o oposto do que vieram para ser. Para muitos, humildade é você não ter a arrogância de querer evoluir tanto. Apesar disso não ter a menor lógica, é bastante comum em nosso meio. Quem nunca ouviu ou já se pegou dizendo a clássica frase "Quem sou eu? Sou apenas um aluno"? Afinal, qual a base bíblica e filosófica para sustentar um negócio desse? De que quanto menor a pessoa for, mais evoluída ela é? Será mesmo que ser o menor de todos significa ser o mais medíocre? Quando Jesus fala "aquele que for o menor será considerado maior", não tem absolutamente nada a ver com se diminuir no sentido de ser medíocre. Lembremos que Jesus nos ensinou a sermos a luz do mundo e que deveríamos brilhar para que os homens vissem nossas boas obras e glorificassem o Pai que está nos céus. E como bem sabemos, uma luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, debaixo da mesa, mas no lugar apropriado, acima do velador, para iluminar todos que estão na casa. Pensemos nisso.